Algumas despedidas são aceitáveis, mas aquelas que ecoam para sempre são silenciosas. É essa que dói mais, meus amigos. Não é o final choroso, nem a mensagem final, nem mesmo a porta batida. É quando eles desaparecem silenciosamente, sem encerramento, sem aviso, sem despedida. Simplesmente se foram, como se você nunca tivesse existido. E esse tipo de silêncio não dói apenas. Ele assombra. Deixa seu coração batendo forte em uma sala vazia, procurando pegadas que nunca existiram. Essa é a saída silenciosa que dói mais do que qualquer adeus final. E hoje vamos transformar essa dor em força. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem que estão assistindo a um mágico no palco. As luzes estão fracas, a tensão é grande, todos estão esperando pelo grande e dramático final. E quando você espera fogos de artifício, eles desaparecem em uma nuvem de fumaça. Sem aplausos, sem reverências. Simplesmente desaparecem. É isso que algumas pessoas fazem na sua vida. Elas não lhe dão a dignidade de um adeus. Elas lhe dão uma saída tão silenciosa que faz sua alma doer mais do que qualquer palavra jamais poderia. E deixe-me ser sincero com você. Esse silêncio mexe com sua cabeça. Você começa a se perguntar se isso realmente aconteceu. Será que imaginei essa conexão? Será que fui amado? Eu fiz alguma diferença? E a parte mais cruel é que você começa a se culpar pela escolha de outra pessoa de ir embora. Mas aqui está a verdade, meus amigos, e eu preciso que vocês deixem isso queimar as mentiras. As pessoas não desaparecem porque você não era valioso. Elas desaparecem porque não conseguiram lidar com o valor que você trouxe. Pense em si mesmo como um livro raro, antigo, profundo e inestimável. Mas nem todos conseguem ler sua linguagem. Algumas pessoas folheiam suas páginas procurando imagens, e quando não entendem sua profundidade, elas vão embora silenciosamente, não porque você não valia a pena ser lido, mas porque elas nunca tiveram a capacidade de entender sua história. As pessoas adoram saídas barulhentas porque elas dão espaço para drama, ego e falso controle. Mas uma saída silenciosa é um ato de covardia emocional. E eu sei que dói. Sei que deixa uma marca em forma de ponto de interrogação. Mas deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar tudo. Você não recebeu um adeus porque não precisava de um. Você recebeu uma saída silenciosa porque a vida precisava encerrar aquele capítulo antes que você se escrevesse para fora do seu próprio livro. Meus amigos, fomos ensinados a acreditar que o encerramento vem de outras pessoas, que a cura requer uma conversa final, que só se torna real quando alguém diz desculpe. Mas isso é mentira. O encerramento não é dado, é escolhido. Acontece no momento em que você para de esperar por respostas e começa a lembrar quem diabos você é. Então, se você está aí sentado, se perguntando por que eles nunca se despediram, talvez você devesse começar a perguntar: por que ainda estou segurando a porta aberta para alguém que saiu pela porta dos fundos? Por que estou esperando na estação por alguém que perdeu o trem de propósito? A dor que você sente agora não é fraqueza, é prova. Você se importa profundamente. Mas agora é hora de se importar profundamente consigo mesmo, porque enquanto eles partiram em silêncio, você está prestes a se levantar com um estrondo. Você não está aqui para implorar, perseguir ou quebrar. Você está aqui para reconstruir silenciosamente, com força, de forma inabalável. Deixe o silêncio deles ser sua sirene. Deixe que ele te chame de volta para casa, para você mesmo. Repita comigo nos comentários. Eu escolho minha paz. Digite, acredite, assuma. E se você estiver pronto para parar de esperar por um pedido de desculpas que nunca virá, clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e fique comigo, porque estamos apenas começando. Número 1. O silêncio não acaba com as coisas. Ele as ecoa. Eles não disseram adeus.
E de alguma forma, isso gritou mais alto do que qualquer "eu te odeio" que você poderia dizer. É isso que eles não te dizem, meus amigos, que os adeus mais altos não são gritados. Eles são sussurrados, ou pior, nunca são ditos. Um dia eles estão lá, rindo, mandando mensagens, compartilhando partes de si mesmos, como se a eternidade fosse uma coisa real. E no dia seguinte se foram. Sem explicação, sem conclusão. Apenas esse silêncio ensurdecedor que envolve sua alma como uma névoa pela qual você não consegue passar. E aqui está o que torna tudo pior. Quando alguém vai embora e não diz o motivo, sua mente não desliga. Ela liga, gira, cria histórias. Preenche as lacunas com medo, com culpa, com perguntas que atacam sua paz, como: o que eu fiz de errado? Eu fui demais. Não fui o suficiente? Eles realmente se importaram? Imagina que você está assistindo ao seu programa favorito, profundamente envolvido na história, nos personagens, na esperança, e logo antes do episódio final, a tela fica preta, sem créditos, sem conclusão, simplesmente nada. Você fica sentado, atordoado, rebobinando tudo na sua cabeça, tentando encontrar um significado nas últimas palavras, no último olhar, no último gesto. É assim que se sente uma saída silenciosa. E a pior parte, você começa a achar que está louco por querer um final que nunca veio. Mas você não está louco. Você é humano. E ser humano significa precisar de algo em que se apoiar, mesmo que seja apenas uma palavra final. A verdade é que o silêncio não acaba com a dor. Ele a espalha. Ele a transforma em ecos. Você repete cada pequeno detalhe, como um detetive em uma cena de crime. Mas quanto mais você procura, mais vazio se sente. Porque eles não te deixaram respostas. Eles te deixaram uma bagunça. E agora você tem que limpar tudo sozinho. Mas deixe-me quebrar a mentira que eles te fizeram engolir. Que o silêncio deles significa que você não merecia um adeus. Não, não, meus amigos. O silêncio deles não era um reflexo do seu valor. Era um reflexo do medo deles, porque só os covardes vão embora silenciosamente. Só quem não tem profundidade emocional evita o confronto. Eles não foram embora porque você não era amável. Eles foram embora porque você os amava de uma forma que exigia responsabilidade, e eles não tinham coragem de assumi-la. É fácil pensar que, se alguém não se despede, talvez essa pessoa nem estivesse realmente presente. Mas isso também não é verdade. Algumas pessoas estão totalmente presentes, mas emocionalmente ausentes o tempo todo. Elas sorriem, dizem as palavras certas, te abraçam. Mas no momento em que você precisa de algo real, no momento em que você pede clareza ou consistência, elas se encolhem e, quando não conseguem te encontrar onde você está, desaparecem. Não por força, mas por pânico. Você pode estar sentado aí pensando: talvez se eu tivesse falado menos, talvez se eu tivesse dado mais, talvez se eu tivesse ficado mais quieto, mais discreto, mais fácil de amar. Mas essa é a armadilha. Essa é a ilusão que elas deixaram para trás. Você fica repetindo a história, esperando um final diferente, mas a verdade é que elas terminaram quando pararam de aparecer, não quando pararam de falar. O silêncio também é uma decisão, e é aí que fica pesado, mas também libertador. O silêncio deles não é só ausência, é evasão. Evasão da responsabilidade, evasão da verdade, evasão de encarar uma versão de si mesmos que não conseguiam controlar perto de alguém que os via com muita clareza. Você viu as feridas deles, viu os padrões deles, pediu honestidade e, em vez de se elevarem para atender à sua clareza, eles afundaram no silêncio. Mas, e se eu lhe dissesse que este momento, a dor, a confusão, as perguntas sem resposta não estão aqui para quebrá-lo. Estão aqui para construí-lo, porque só no silêncio
você realmente se ouve. Somente quando tudo ao seu redor fica em silêncio é que você consegue ouvir novamente o sussurro do seu próprio valor. Essa dor que você está sentindo é sagrada, não porque seja agradável, mas porque revela o que você superou. Você não está aqui para perseguir pessoas que saem silenciosamente. Você está aqui para honrar a versão de si mesmo que merecia respostas, mas decidiu se curar de qualquer maneira. Você nunca deveria implorar por clareza. Você deveria criá-la. E agora, você a cria. Não voltando atrás, não enviando aquela longa mensagem ou verificando as histórias deles, mas sentando-se em sua própria presença, percebendo que nem todas as histórias terminam com pontuação. Algumas simplesmente desaparecem, e esse desaparecimento ainda é um final. Você não precisa de um adeus para começar sua cura. Você precisa de uma decisão. Uma decisão de parar de dar voz na sua cabeça às pessoas que ficaram em silêncio. Uma decisão de recuperar o espaço que elas deixaram para trás com algo mais alto. Sua paz, sua presença, seu poder. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Não por elas, por você. Diga em voz alta, escreva nos comentários. Eu não persigo ecos, eu me torno a voz. Deixe o mundo ouvir você. Deixe você mesmo ouvir você. Porque esse silêncio não destruiu você. Ele despertou você. E o que vem a seguir? É a parte em que você não precisa mais ser escolhido para se sentir completo. Você escolhe a si mesmo. Você escolhe a paz em vez da explicação. A força em vez do implorar. A dignidade em vez das respostas. Fica comigo, porque a seguir vamos falar sobre o tipo de saída que diz mais sobre eles do que alguma vez disse sobre ti. E por que é que desaparecer não os liberta do peso? Eles apenas o carregam em silêncio. Número 2. A saída mais perigosa é aquela que eles nunca mencionam. As pessoas nem sempre partem com um estrondo. Algumas simplesmente desaparecem lentamente, na esperança de que nunca repares no silêncio que deixaram para trás. Essa é a parte mais dolorosa, não é? Não é a discussão, não é a briga, não é o bater de uma porta ou um número bloqueado. Não, é o desaparecimento lento, as mensagens sem resposta, a mudança de tom, o fato de o nome deles ainda estar no seu telefone, mas a presença deles ter desaparecido há muito tempo. Não é nem mesmo a perda que dói. É a confusão que vem com ela. É o jeito como eles desapareceram sem a decência de dizer que estavam indo embora. Esse é o tipo de saída que te destrói por dentro, silenciosamente. Vejam, meus amigos, os covardes nem sempre fogem. Eles saem silenciosamente. Eles esperam que você não perceba. Ou pior, eles sabem que você vai perceber, mas simplesmente não se importam. E essa é a ferida da qual eles nunca falam. Aquela que eles deixam para trás quando nem mesmo têm a coragem de fechar a porta que abriram. É assim. Imagina alguém entrando na sua casa, morando lá por meses, fazendo bagunça, deixando marcas em todas as paredes, sussurrando promessas no escuro. E então, um dia, você acorda e essa pessoa se foi. Sem deixar recado, sem explicação, só o eco do riso dela em um quarto que ainda tem o cheiro dela. E, de alguma forma, você fica lá, limpando a bagunça, se culpando pelo desaparecimento dela, se perguntando se talvez você a tenha afastado. Deixa eu te interromper aqui. Você não fez isso. A pessoa não foi embora porque você era demais. A pessoa foi embora porque você era real demais. E a realidade assusta as pessoas que passaram a vida inteira fingindo. Você pediu honestidade e a pessoa não estava pronta. Você pediu consistência e eles entraram em pânico. Você deu espaço para eles serem eles mesmos e eles perceberam que nem sabiam quem eram. A saída mais perigosa não é aquela que vem depois de uma briga. É aquela que vem com o silêncio. É aquela que você não vê chegando. É aquela que faz você questionar suas próprias memórias. Eles realmente estiveram lá?
Eu imaginei a conexão. Era tudo falso. Esses pensamentos não são seus. São os fantasmas que eles deixaram para trás, sussurrando mentiras para impedir que você acorde. Mas você está acordando agora. Você está começando a perceber que o silêncio não é apenas ausência. É uma declaração. É uma decisão. As pessoas que vão embora sem dizer nada acham que estão evitando danos, mas o que estão realmente fazendo é confirmando quem são. E quem elas são é alguém que não consegue encarar o desconforto. Alguém que não consegue dizer que isso não está funcionando, ou que não está pronto, ou que não sabe como amar você. Então, elas desaparecem. Elas fingem estar ocupadas, evitam suas ligações, postam aquelas fotos falsas de felicidade como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, elas sabem o que fizeram, sabem o dano que causaram. E não importa o quanto elas escondam isso, o silêncio ainda é um espelho. Um espelho que elas têm que olhar toda vez que estão sozinhas. E aqui está a parte que dói. Elas queriam que você percebesse. Sim, elas queriam que você sentisse a mudança, que corresse atrás, que se enrolasse, que implorasse. Porque isso lhes dá poder. Isso lhes diz que eu era importante. Mas o que eles não esperavam era que você parasse de ligar, parasse de pedir, parasse de ficar sentado no silêncio e assumisse isso. Essa é a parte que os destrói. Não sua raiva, não suas palavras, sua paz, sua decisão de não mais perseguir pessoas que desaparecem sem deixar vestígios. Não é seu trabalho procurar pessoas que se enterraram. Você não é um arqueólogo procurando almas quebradas nas ruínas de conversas mortas. Você não é um decifrador de códigos tentando traduzir sinais confusos em clareza. Se alguém quer sair da sua vida, deixe-o ir. Mas não ouse deixar que o silêncio deles fale mais alto do que a sua verdade. Você apareceu, você deu, você perguntou, você permaneceu presente, e se alguém ainda não conseguiu te dar o mínimo de uma conversa, isso não é culpa sua, é culpa deles. É culpa da incapacidade deles de se mostrarem como seres humanos completos. É culpa do medo deles, dos padrões deles, da autossabotagem deles. E eu sei que dói. Eu sei que isso te mantém acordado à noite. Mas, meu amigo, o que dói agora vai sarar mais tarde, porque essa dor não é fraqueza. É uma cicatriz sendo costurada com sabedoria. Você não precisa que eles digam adeus para recomeçar. Você não precisa da explicação deles para entender que você valia mais do que um desaparecimento, porque a verdade é que eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram o reflexo de si mesmos que viram na sua presença. Você não os assustou porque era imperfeito. Você os assustou porque era verdadeiro. Repita comigo nos comentários. Não vou perseguir o que escolhe desaparecer. Escreva. Digite. Deixe que isso seja seu escudo na próxima vez que o silêncio tentar se infiltrar em sua alma. Deixe que isso seja sua espada quando a confusão começar a sussurrar novamente. Você não está perdido. Você não foi abandonado. Você está sendo redirecionado. E o que vem a seguir é a versão de você que não espera mais pelo encerramento, mas se torna ele. Fique comigo, porque a seguir falaremos sobre como cada saída silenciosa foi, na verdade, uma remoção divina, e como o que parece rejeição é muitas vezes proteção disfarçada de quietude. Número 3. Você não foi abandonado, você foi libertado. Algumas pessoas não vão embora para magoar você. Elas vão embora porque a sua presença expôs tudo o que elas não estavam prontas para enfrentar. Você acha que foi abandonado. Você acha que elas o deixaram para trás como um livro esquecido, um capítulo encerrado, algo descartável. Mas e se eu lhe dissesse que você nunca foi abandonado? Você foi libertado silenciosamente, dolorosamente, poderosamente. E sim, eu sei que não foi assim que você se sentiu quando isso aconteceu.
Sei que pareceu uma traição envolta em silêncio. Sei que pareceu uma rejeição disfarçada de ausência. Mas, meu amigo, isso é só uma ilusão, porque a verdade é muito mais libertadora do que a mentira com que elas te deixaram. Veja, quando alguém sai da sua vida sem aviso, sem motivo, sem a decência de um adeus, você não questiona só elas. Você começa a se questionar. Você repete cada interação, cada palavra, cada mensagem, imaginando o que poderia ter feito de diferente. Você se encolhe em retrospecto. Tenta se encaixar no molde que eles nunca foram honestos. Mas pare aqui e agora. Respire e ouça isso com toda a sua alma. Eles não foram embora por causa de quem você é. Eles foram embora por causa do que você representava. Você era real em um mundo onde eles ainda fingiam. Você ofereceu a verdade enquanto eles se escondiam atrás de máscaras. Você deu amor que exigia esforço, consistência, presença. E eles não estavam preparados para isso. Você não foi abandonado. Você era luz demais para uma alma ainda presa à escuridão. E o problema com a luz é que ela revela tudo. E eles não estavam prontos para se ver. Imagina ser um pássaro selvagem em uma gaiola minúscula. Eles te disseram para dobrar suas asas, ficar parado, parar de brilhar tanto. E por um tempo, você fez isso. Você cortou sua própria liberdade para manter a paz. Você suavizou sua voz para dar espaço ao silêncio deles. Mas mesmo pássaros enjaulados sonham em voar. Mesmo os corações silenciados sussurram. E no dia em que eles foram embora, o que parecia ser o seu abandono era, na verdade, a porta se abrindo. A gaiola se abriu, o céu chamando seu nome. Eles não te deixaram vazio. Eles deixaram espaço para o que você realmente merece. O tipo de amor que não desaparece. O tipo de conexão que não foge ao primeiro sinal de responsabilidade emocional. O tipo de presença que diz: eu vejo você. E significa isso todos os dias, não apenas quando é conveniente. E vamos ser honestos por um segundo. Era realmente tranquilo quando eles estavam lá? Ou você estava apenas acostumado com o caos, acostumado com a ansiedade, acostumado a manter tudo sob controle, para que não desmoronasse? Porque às vezes pensamos que perdemos uma pessoa, quando na verdade perdemos um padrão, um ciclo, uma tempestade disfarçada de algo estável. E quando a tempestade passa, o silêncio revela tudo o que você se recusa a ver. Você não perdeu alguém que te amava. Você perdeu alguém que precisava mais de você do que te valorizava. Alguém que tirou do seu poço, mas nunca devolveu. Alguém que exigia demais sua lealdade só porque era vazio demais para corresponder. Isso não era amor, era sobrevivência, era conforto, era dependência emocional pintada como romance. E você merecia mais do que isso. Você ainda merece. Mas aqui está a mudança. Essa dor que você está sentindo não é só luto, é renascimento. Esse não é o fim da sua história. É o fim de um capítulo que você superou. A pessoa que você era quando essa pessoa entrou na sua vida não é a mesma pessoa que você está se tornando agora. Ela não foi forte o suficiente para ficar, e você não é mais fraco o suficiente para se encolher. E isso, meu amigo, é o seu poder. Você não foi deixado para trás. Você foi puxado para frente. Você foi libertado de um vínculo que estava te drenando de maneiras que você nem conseguia ver quando estava dentro dele. E agora que você está fora dele, agora que você sentiu o silêncio e sobreviveu a ele, agora que seu coração está batendo sem eles em sua órbita, você vê, você sente, você entende que perdê-los não foi uma tragédia, foi um ponto de virada. E sim, é difícil. É difícil ver alguém por quem você teria entrado em guerra desaparecer como se você nunca tivesse importado. É difícil ficar com todo o amor que você ainda tinha para dar e perceber que eles nunca planejaram recebê-lo. É difícil reconstruir sua paz a partir dos escombros dos quais eles se afastaram. Mas você pode e vai conseguir,
porque eles não te libertaram deles. Eles te libertaram para você voltar a ser você mesmo. Repita comigo nos comentários: eu não fui abandonado, fui libertado. Que essa seja a sua declaração. Que esse seja o fogo com o qual você entrará no seu próximo capítulo. Você não está amargo, você não está quebrado, você apenas acabou. Acabou de tentar convencer alguém a ver o seu valor. Acabou de implorar por clareza de alguém que nem mesmo se entendia. Cansado de esperar na porta por alguém que já saiu pela janela. Eles achavam que ir embora significava que tinham vencido, mas tudo o que fizeram foi devolver seu tempo, sua energia, sua magia. E agora você se levanta silenciosamente, graciosamente, poderosamente, não para provar nada, mas porque a liberdade é melhor do que a falsa segurança. Fique comigo, porque o que vamos descobrir a seguir vai fazer você perceber que não precisa do encerramento deles. Você é o encerramento. E o que foi embora? Não conseguiu segurar o que você estava se tornando. Número 4. O encerramento não é algo que eles dão, é algo que você decide. Esperar pelo encerramento da pessoa que te magoou é como pedir a tempestade para explicar por que destruiu sua casa. Você não está sozinho se já se pegou olhando para o celular, imaginando se um dia eles vão mandar uma mensagem. Não para dizer que te ama, nem mesmo para pedir que você volte, apenas para explicar, apenas para admitir, apenas para dizer algo que faça a dor fazer sentido. É isso que a gente deseja, certo? Um final que pareça perfeito, uma frase que resuma tudo, um pouco de clareza para segurar em nossas mãos, como um curativo para a ferida que eles deixaram. Mas a verdade é que o encerramento que você está esperando pode nunca chegar. E talvez, apenas talvez, nunca devesse ter chegado. Eles nem sempre vão voltar com o pedido de desculpas que você merecia. Eles nem sempre vão assumir a responsabilidade pelo dano que causaram. Não porque não saibam, não porque não tenham sentido, mas porque isso exigiria que enfrentassem uma versão de si mesmos da qual ainda estão fugindo. Isso os forçaria a admitir que magoaram alguém que só queria amá-los. Certo, e sejamos honestos, a maioria das pessoas não está pronta para esse nível de verdade. Elas preferem proteger sua imagem do que fazer as pazes com seu impacto. Então, elas ficam quietas, seguem em frente, fingem, contam a si mesmas histórias que as ajudam a dormir à noite. Não foi tão profundo assim. Nós simplesmente não éramos compatíveis. Elas eram muito emotivas. Mas no fundo, eles sabem. Eles sabem que você se entregou de coração. Eles sabem que você continuou tentando muito tempo depois que eles desistiram. Eles sabem que te deixaram em uma situação complicada e foram embora como se nada tivesse acontecido. É por isso que eles não conseguem encarar você. É por isso que você nunca teve aquela conversa final. Porque se eles olhassem nos seus olhos e dissessem a verdade, teriam que carregar esse peso. E pessoas assim não foram feitas para carregar pesos. Elas foram feitas para fugir. Mas deixe-me dizer uma coisa que pode mudar sua alma. O encerramento não é uma conversa. O encerramento é uma decisão. Não é o que eles dizem. É o que você decide que não vai mais esperar. É o momento em que você deixa de precisar da voz deles para silenciar o barulho na sua cabeça. É a manhã em que você acorda e percebe que o silêncio deles não controla mais a sua paz. O encerramento não vem quando eles admitem que estavam errados. Ele vem quando você admite que estava certo em deixar a porta fechada. Ele vem quando você finalmente para de atualizar a página deles. Pare de verificar a data da última mensagem. Pare de reviver o último dia, como se isso fosse mudar o final de repente, porque não vai mudar. Essa é a parte mais difícil. Aceitar que algumas pessoas vão te magoar e nunca vão reconhecer isso. Elas vão desaparecer, prosperar na falsidade e nunca te dar a validação que você tanto desejava. Mas isso não significa que você não era digno disso.
Significa apenas que elas nunca foram capazes de te dar isso. E eu entendo. Esse tipo de aceitação é pesado. Parece injusto, tipo, como alguém pode se afastar do caos que criou e ainda dormir à noite enquanto você fica recolhendo os destroços emocionais? Mas aqui está a mudança. Não é seu trabalho carregar a lição por eles. Seu trabalho é aprender com ela por você, porque a cura não vem das palavras deles. Ela vem do seu silêncio, da maneira como você escolhe se levantar sem a ajuda deles, da maneira como você deixa de precisar que o fogo peça desculpas por te queimar e começa a construir algo bonito das cinzas. Imagine um encerramento assim, uma porta sem maçaneta do lado deles. Só você pode trancá-la. Só você pode ir embora. Só você pode dizer que é aqui que tudo acaba. Não porque você me disse, mas porque eu disse a mim mesmo. Isso não é fraqueza, é evolução. É isso que significa recuperar sua paz em um mundo que tentou deixá-la em pedaços. Você não precisa de uma última conversa para se sentir inteiro novamente. Você não precisa da explicação deles para confiar na sua própria experiência. Você estava lá. Você sentiu a mudança. Você sabe o que era real. Não deixe que a negação deles reescreva sua memória. Não deixe que o silêncio te engane, fazendo você pensar que não importava. Se não importasse, eles não estariam se escondendo disso. Se não importasse, você não estaria aqui reconstruindo sua força dessa forma. Repita comigo nos comentários. Eu escolho o encerramento, não porque eles deram, mas porque você deu. Diga isso como um voto, porque as pessoas mais poderosas são aquelas que aprenderam a deixar ir sem precisar que aqueles que partiram expliquem o porquê. Isso não é desistir, é amadurecer, é recuperar sua história. Você não está quebrado porque eles não terminaram o capítulo. Você está mais sábio porque escreveu o resto sem eles. Fique comigo, porque na próxima parte falaremos sobre como não responder, como manter a paz em vez de defender seu caso. É o tipo de encerramento mais alto que eles jamais ouvirão. E acredite em mim, isso ecoa por mais tempo do que as palavras jamais poderiam. Número 5. O poder das despedidas sem resposta. Não responder não é silêncio, é autoestima, falando mais alto do que a última palavra deles jamais poderia. Tem algo profundamente poderoso, quase assustador, em uma despedida que não recebe resposta, nem mensagem, nem reação, nem mesmo um suspiro, apenas um vazio. Um vazio onde sua energia costumava entrar e consertar, explicar, confortar, mas não desta vez. Desta vez, você não perseguiu, não tentou alcançar, não tentou entender a confusão que eles criaram. Você apenas os viu sair e deixou a porta se fechar atrás deles, sem dizer uma palavra. E esse é o tipo de silêncio que assombra as pessoas. Veja, a maioria das pessoas não diz adeus esperando que seja a última vez. Elas dizem isso como um teste, como uma ameaça sutil, como uma isca. Elas mandam aquele cuide-se ou aquela mensagem fria e enigmática, esperando que você se desfaça, que entre em pânico e implore. E quando você não faz isso, quando você deixa a mensagem lá, sem ler ou responder, o ego delas começa a apodrecer. Não porque você foi cruel, mas porque se recusou a desempenhar o papel que eles escreveram para você. Eles queriam que você se quebrasse, precisavam que você implorasse, porque isso lhes dá controle. Isso lhes dá a história em que eles são os fortes, os que têm a palavra final. Mas você mudou o roteiro, você deu a eles um tipo de silêncio que não grita, ele ecoa. E agora, enquanto eles fingem que não doeu, eles estão checando o celular mais do que querem admitir, rolando a tela, esperando, imaginando se talvez sua resposta tenha se perdido no vento. Mas você sabe que não. Você é melhor porque não está dando a eles a satisfação de uma reação. Não por orgulho, mas por clareza. Porque você finalmente
Viu o que custa continuar respondendo a pessoas que só entram em contato para ver se ainda importam. E aqui está a parte que a maioria não entende. Nem todo adeus merece uma resposta. Alguns são ditos para magoar, para confundir, para manter a porta entreaberta. Outros são ditos com o ego escorrendo em cada sílaba. E se você responder, se você corresponder a essa energia, você a alimenta. Mas se você não responder, se você simplesmente deixar isso pendurado, ecoando na caixa de entrada vazia deles, esse silêncio se torna um espelho, um lembrete de que eles não têm mais acesso a você. Não responder não é fraqueza, é sabedoria. É escolher sua paz em vez do desempenho deles. É dizer, já vi esse show antes e não me divirto mais. Não é indiferença, é soberania emocional. É escolher não baixar sua vibração só para corresponder à inconsistência deles. Pense nisso. Imagine alguém jogando um fósforo em uma ponte e observando-a queimar, presumindo que sempre poderá reconstruí-la mais tarde. Mas desta vez, você não esperou. Não ficou do outro lado acenando. Você se afastou antes mesmo que as chamas chegassem até você. É isso que não responder faz. Diz ao universo. Não estou mais disponível para quase talvez, ou algum dia. E sejamos honestos. Você já respondeu o suficiente. Já se explicou mais do que o suficiente. Você escreveu longas mensagens, abriu seu coração, deu chances, perdoou quando ainda estava sangrando. Mas agora não se trata de ter a última palavra. Trata-se de escolher a última peça. Você não precisa dizer acabou quando seu silêncio já disse isso mais alto. Você não precisa provar nada para alguém que nunca esteve disposto a te entender. Porque o adeus mais poderoso é aquele que eles têm que sentir, não aquele que eles ouvem. E aqui está o que realmente os está incomodando agora. Não é o adeus que eles te deram. É o adeus que você nunca retribuiu. É a mensagem que nunca chegou. A reação que eles nunca receberam. A atenção da qual eles se alimentavam. Agora, desaparecida como se nunca tivesse existido. Você se tornou indisponível, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. E isso, meu amigo, é um silêncio com o qual eles não podem competir. Repita comigo nos comentários. Meu silêncio fechou a porta. Deixe que isso seja seu encerramento. Deixe que isso seja sua armadura. Porque você não precisa responder ao barulho quando já escolheu a paz. Você não precisa defender seu valor para alguém que o tratou como um jogo. Você não precisa explicar por que as migalhas deles não te alimentam mais. O que eles pensavam ser um simples adeus se tornou o maior arrependimento deles. Não porque você foi cruel, mas porque teve a coragem de não dizer nada e falar sério. Fique comigo, porque a seguir vamos abrir a cortina dos sorrisos falsos e postes vazios deles e revelar a verdade por trás do porquê de agirem assim. Tudo bem, mas sinta tudo o que eles nunca ousaram dizer. Número 6. Por que eles agem como se nada tivesse acontecido, mas sentem tudo? É fácil fingir paz online, mas nenhum filtro no mundo pode esconder a guerra que começa quando alguém perde o amor verdadeiro. Eles parecem bem, não é? Rindo, postando, compartilhando selfies como se suas almas não estivessem sufocando. Agindo como se você nunca tivesse existido, como se todas aquelas conversas profundas, todos aqueles momentos de silêncio, todas as coisas que você deu e que ninguém mais percebeu, não significassem nada. E você fica aí assistindo, sentindo a dor da calma deles, se perguntando como eles seguiram em frente tão rápido, como eles estão radiantes enquanto você está de luto, como eles conseguem sorrir enquanto você ainda está tentando respirar em meio aos escombros que eles deixaram para trás. Mas vamos acabar com essa ilusão. As pessoas não postam sua dor. Elas atuam através dela. Elas lançam iscas, histórias, novos romances, legendas barulhentas, distrações fofas. Por que não é que elas estejam curadas?
é que elas têm esperança. Se parecerem curadas por tempo suficiente, a ferida acabará ficando dormente. Não é paz que você está vendo, é orgulho. Não é felicidade, é dissimulação. E quanto mais alto eles postam, mais você deve saber que eles não estão bem. Eles estão fingindo, porque a paz verdadeira não precisa ser encenada, não precisa de destaques. Ela fica em silêncio, respira fundo e não se abala quando alguém traz o passado à tona. Mas eles se encolhem internamente constantemente porque se lembram de tudo, mesmo que finjam que não. Eles se lembram de como você ficou, de como você tentou, de como você os viu, todos eles, e ainda assim escolheu amar o que estava quebrado. Essa é a parte que os assombra. Essa é a parte sobre a qual eles não falam. Imagina isso. Uma casa com uma nova camada de tinta por fora, parecendo nova em folha à distância, mas por dentro com cupins, rachaduras na fundação, uma tempestade entrando pelo telhado. É assim que a vida deles é agora. Parece boa, parece estável, mas no fundo eles sentem. Eles sentem a ausência do seu calor nas partes mais frias da alma deles, e nada que eles buscam preenche esse espaço. Veja, nunca foi sobre o seu corpo, foi a sua presença, a maneira como a sua energia suavizava o caos deles, a maneira como a sua paciência perdoava coisas que eles nem mesmo diziam. Desculpe por. Você não era apenas mais uma pessoa, você era a paz deles, o espelho deles, a tranquilidade deles. E agora que isso se foi, eles sentem a dissonância, aquele pequeno puxão às 2 da manhã, aquela dor no peito quando ouvem uma música que lembra você, aquela estranha tristeza que eles não conseguem explicar depois de rolar o seu perfil, mesmo que nunca tenham clicado em curtir. Mas eles nunca vão admitir isso, porque admitir que estão sofrendo seria admitir que perderam algo real. Isso significa assumir a responsabilidade pelo que fizeram, pelo que não fizeram, pelas mensagens que deixaram sem ler, pelas ligações que nunca retornaram, pela maneira como viram você desmoronar, e ainda assim foram embora. Então, em vez disso, eles fingem alto, publicamente, desesperadamente. Eles seguem em frente rapidamente, esperando que a próxima pessoa apague sua memória. Alerta de spoiler. Isso não vai acontecer, porque você não ocupou apenas um espaço. Você o transformou. Você deixou marcas em partes da vida deles que eles nem sabiam que existiam. E nenhuma quantidade de fingimento pode apagar essas marcas. E vamos inverter o roteiro por um segundo. Por que o fingimento deles ainda te machuca? Por que o silêncio deles ainda ecoa tão alto no seu peito? Porque você deu a eles algo sagrado. Você fez com que eles se sentissem seguros o suficiente para se revelarem e, em troca, eles te deixaram confuso. Você não estava pedindo muito, apenas honestidade, esforço, presença emocional. Mas eles não podiam dar isso, não porque você pediu demais, mas porque eles estavam agindo com muito pouco. Então agora eles tratam a ferida com distrações. E você fica aqui se perguntando se eles alguma vez se importaram. Eles se importavam. Só não sabiam como se importar sem destruir o que os fazia se sentir vulneráveis. Isso não é amor, é sobrevivência. E sobrevivência não é romântica, é caótica, é egoísta, deixa destroços. E agora que você está fora dos escombros, pode finalmente ver a verdade. Você era a calma, eles eram a tempestade, e eles não te valorizaram até que a tempestade passou. E eles ficaram com o silêncio. Não o seu silêncio, o deles. Diga isso nos comentários. O silêncio deles não apaga o meu impacto. Digite, acredite. Deixe isso te lembrar que só porque eles não dizem, não significa que não sintam. Só porque eles postam como se estivessem bem, não significa que suas noites são tranquilas. E só porque eles foram embora, não significa que seguiram em frente. Você não é quem está vazio.
Você não é quem perdeu algo insubstituível. Você era o insubstituível. E agora eles podem viver em um mundo sem a sua presença. E isso é uma consequência que nenhuma postagem pode encobrir. Fica comigo, porque a seguir não vamos apenas vê-los entrar em espiral. Vamos recuperar o teu poder, tornando-nos alguém tão em paz, tão equilibrado, que nem mesmo o regresso deles te abalaria. Não porque estás amargo, mas porque te cures. E esse tipo de paz é o que mais os assombra. Número 7. Um estoico não anuncia sua saída. Ele a encarna. O poder não está em ir embora fazendo barulho. Está em sair silenciosamente e nunca olhar para trás. Você não precisa fazer barulho quando sair. Não precisa postar legendas enigmáticas, bater portas ou queimar pontes na frente de um público. Isso não é poder, é teatro. E um estoico não se apresenta. Um estoico se transforma silenciosamente, internamente, profundamente. Enquanto eles esperam fogos de artifício, você lhes entrega silêncio. Enquanto eles se preparam para uma última explosão emocional, você já fez as malas e desapareceu. E esse tipo de saída abala as pessoas de uma forma que despedidas barulhentas nunca conseguiriam. Porque aqui está o que eles esperavam, o de sempre. Um colapso, uma longa mensagem, uma ligação desesperada, um confronto que os fizesse se sentir vítimas. Eles estavam prontos para a tempestade, mas não para a quietude. Estavam prontos para discutir, não para serem ignorados. Porque quando alguém está acostumado com o seu acesso, quando está acostumado com você se aproximando, consertando, explicando, o seu silêncio se torna um espelho. Um espelho que não fala, não implora, não se justifica. Ele apenas reflete. E a reflexão é aterrorizante para alguém que construiu seu conforto no seu caos. Você não era quem precisava provar nada. Você era quem dava demais por muito tempo. E agora, você simplesmente parou, não para punir, mas para proteger, porque percebeu que sua energia é sagrada, sua atenção é valiosa, e nem todos são dignos dela. Você costumava derramar oceanos em pessoas que nem mesmo lhe davam um copo. Você costumava diminuir seu fogo apenas para manter os outros aquecidos. Mas essa versão de você se foi, sem amargura, sem desgosto, apenas encerrada. Este é o novo você. O você tranquilo, o você despreocupado, o você que não persegue, não se apega, não pergunta por que alguém parou de aparecer. Porque agora você entende que quando as pessoas desaparecem, não é sua função ir atrás delas, é sua oportunidade de se voltar para dentro. E nesse silêncio, você não desmoronou. Você mergulhou em si mesmo. Há um momento que acontece quando você se desapega, não por vingança, mas por renascimento. Quando você para de tentar convencer alguém de que você era suficiente e começa a se tornar tudo o que você sempre precisou. Foi isso que você fez. Você parou de precisar das palavras deles para validar sua experiência. Você parou de precisar do encerramento deles para respirar novamente. Você parou de precisar da presença deles para se sentir completo. E foi isso que os abalou. Não foi o bloqueio, não foi o adeus, mas a ausência completa e total da sua energia, que costumava inundar o mundo deles. Imagine isso. Uma sala cheia de pessoas, todas conversando, rindo, se movimentando, e de repente, uma alma se levanta e vai embora. Sem discurso, sem drama, apenas vai embora. Aquele silêncio. Ele se espalha, faz com que todos virem a cabeça. Esse é você. Você não precisou explicar, não precisou gritar, apenas parou de participar da performance. E agora sua ausência é a voz mais alta na sala. Eles achavam que você sempre estaria lá. Achavam que você sempre responderia, sempre se importaria. Mas o que eles não perceberam é que mesmo as almas mais gentis têm limites. E você encontrou o seu silenciosamente, com dignidade, com graça. Você foi embora não para magoá-los,
mas para finalmente honrar a si mesmo. E essa decisão é o que eles vão lembrar. Muito tempo depois que as mensagens pararem, muito tempo depois que as distrações desaparecerem, muito tempo depois que eles fingirem que não importava, eles vão lembrar daquele que não precisou dizer adeus para ir embora para sempre. Então, não questione seu silêncio. Não se pergunte se você deveria ter falado mais. Você disse o suficiente apenas indo embora, sem precisar ser visto. Você não foi embora fraco. Você foi embora livre, livre dos ciclos, livre da confusão, livre do peso de provar seu valor para alguém que nunca mereceu tê-lo. Deixe seu silêncio falar. Deixe sua distância ensinar. Deixe sua paz se tornar sua nova voz. Você não deve a ninguém a performance da dor. Você deve a si mesmo a proteção da paz. Diga isso nos comentários. Eu vou embora em silêncio e me levanto em paz. Escreva isso. Assuma isso. Deixe o mundo ver quem você é agora, não porque você está tentando se exibir, mas porque você finalmente vê isso por si mesmo. E se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu a mudança em seus ossos, então isso não é apenas o fim de um capítulo, é o começo do seu devir. Então, assim como este vídeo, inscreva-se para mais verdades sem rodeios e compartilhe com alguém que ainda está esperando o fechamento de uma porta que já está trancada. Porque desta vez, seu silêncio não é tristeza, é seu renascimento. E eles nunca mais terão acesso a essa versão de você.